atos de representação, se ele estiver diante de uma pessoa que tenha menos de 16 anos, ou atos de assistência, se ele estiver ali diante de uma pessoa que tenha entre 16 e 18 anos. Muito bem. Conferido isso, quem ainda é considerado como relativamente incapaz? Inciso 2. O inciso 2 diz assim pra gente: os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e aquelas pessoas que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido. Vamos por partes analisando esse inciso 2. O inciso 2 diz assim, na sua primeira parte, na sua primeira metade: os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Traz uma novidade que não havia no Código Civil de 16. E andou bem o legislador do Código Civil de 2002 quando nos informou que, olha, o alcoólatra e o toxicômano devem ser considerados como relativamente incapazes. Mas por quê? Por que um alcoólatra? Por que um toxicômano deve ser considerado relativamente incapaz? Ora, meus amigos, todos nós sabemos que a manifestação de vontade de um alcoólatra ou de um toxicômano, a manifestação de vontade dessas pessoas, ela não se apresenta de todo livre. É que essa pessoa, ela pratica os atos da vida civil sempre norteada por aquela necessidade que ela tem de obter a substância que lhe satisfaça o vício. Então, o alcoólatra, por exemplo, é capaz de fazer qualquer coisa em busca do álcool. Daí que o legislador, para proteger o alcoólatra, o toxicômano, entendeu por bem considerá-los como relativamente incapazes. Não conferimos ainda todo o inciso 2, mas já lembro que essa informação que passo agora vale para todo o inciso 2. Como assim? É que esse inciso 2, ele exige, sem dúvida, que essa pessoa tenha sido interditada. Então, quando você olha para um alcoólatra, cuidado, não é qualquer alcoólatra que você vai dizer que ele é relativamente incapaz. Esse alcoólatra que você está lembrando dele aí, ele foi interditado? Porque se ele tivesse sido interditado, muito bem, ele está no rol dos relativamente incapazes. O mesmo eu digo sobre o toxicômano. Muito bem. Mas continuando a leitura do inciso 2, o inciso 2 diz ainda mais, diz assim: aquele que por enfermidade mental tenha o discernimento reduzido. Por enfermidade mental, tenha o discernimento reduzido. Quem estaria na segunda metade do inciso 2 do artigo 4º? Aquela pessoa que padeça de algum problema psicológico. Lembro do esquizofrênico. Professora, mas agora eu estou confuso, porque afinal de contas, você havia mencionado o esquizofrênico como um exemplo de absolutamente incapaz e agora menciona novamente como exemplo de relativamente incapaz. Afinal de contas, o esquizofrênico, ele deve ser considerado absoluta ou relativamente incapaz? Dependerá do grau. Meu amigo, dependerá do grau. Depende do que aquela pessoa passa com aquele problema que está diante dela. Pode ser que a esquizofrenia ou o transtorno psicológico seja tão grave a ponto de lhe suprimir totalmente o discernimento. Mas pode ser que não seja tão grave assim, a ponto de apenas diminuir o discernimento. E por isso você vai enquadrar esse sujeito no rol dos relativamente incapazes. Lembro mais uma vez que esse inciso 2, todo ele exige a devida interdição. Lembro ainda que nessa sentença de interdição será nomeado o assistente. Esse assistente para essa pessoa, para o alcoólatra, para o toxicômano, para a pessoa que padeça do problema psicológico, esse assistente será chamado de curador. Estamos aí diante do curador, da figura da curatela. E digo a vocês, imaginem um alcoólatra que tem um pai vivo. O pai pode ser nomeado curador? Pode. Percebam que o pai não pode ser tutor, porque a tutela chega na falta do poder familiar. Mas o pai pode ser curador, o pai ou a mãe? Perfeitamente. Então percebam bem que o pai pode ser nomeado como curador, sim, para praticar atos de assistência em relação àquela pessoa. Muito bem. Ainda no artigo 4º, inciso 3º. Quem mais é relativamente incapaz? O inciso 3º chega nos informando que os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Quem é essa pessoa excepcional sem desenvolvimento mental completo? Os exemplos clássicos mencionados pela doutrina são os portadores de síndrome de Down, portador de síndrome de Down, a pessoa que apresente um QI baixo, são exemplos aí de pessoas que se encontrariam nesse inciso 3º, portanto, sendo consideradas como relativamente incapazes, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. Pergunta aqui, uma dúvida que inclusive permanece na doutrina é: esse inciso 3º exige a interdição ou não? Já lembro aos meus amigos que a doutrina ela não é uníssona, tranquila, para esclarecer se exige a interdição, esse inciso 3º exige a interdição ou não.
Entretanto, eu concordo com aqueles doutrinadores que dizem sim, é necessária a interdição sim. Por quê? A própria medicina nos ensina que às vezes a pessoa ela tem ali uns traços sindrômicos, mas aquela pessoa não tem problema nenhum. Ela não apresenta problema nenhum. E a questão é, como que eu posso então enquadrar essa pessoa automaticamente no rol dos relativamente incapazes? Então, por segurança jurídica, vamos dizer que esse inciso terceiro exige sim a devida interdição. Muito bem. Por fim, alcançamos o inciso quarto. E o inciso quarto traz para a gente como relativamente incapaz a figura do pródigo. Quem seria o pródigo? Meus amigos, o conceito de pródigo apresentado pela doutrina é o seguinte: pródigo é aquele que gasta ou destrói desordenadamente o seu patrimônio. Então, pródigo é aquele que gasta ou destrói desordenadamente o seu patrimônio. O pródigo, para o Código Civil, ele é considerado como relativamente incapaz. Ah, tá bom, professora, eu lembrei aqui da minha mulher, ela gasta muito. Ela está nesse inciso quarto? Vou devolver a pergunta. A sua mulher já foi interditada? Porque esse inciso quarto, sem dúvida, exige a devida interdição. Havendo a interdição, você vai dizer que aquela pessoa se encontra num estado de incapacidade relativa. Nessa sentença de interdição, será nomeado ali quem irá assistir essa pessoa. O assistente será denominado de curador. Mais uma vez, estamos diante do Instituto da Curatela. E pergunto a vocês, o pai pode ser curador? Pode. A mãe pode? O irmão? O cônjuge? Sim, podem ser. Curadores, sim. Curadores aí do pródigo. Mas informação relevantíssima eu trago nesse momento. Porque releva notar que quando a gente fala em pródigo, o artigo 1782 do Código Civil, artigo 1782 do Código Civil, ele nos informa que o pródigo ele necessitará de assistência, sim, necessitará da assistência do seu curador, mas não será para todos os atos da vida civil, não? Não, o pródigo ele precisa de curador apenas para os atos que importem disposição patrimonial. Veja bem que essa informação que se encontra no 1782, ela é relevantíssima para você solucionar qual problema. O pródigo quer fazer algo. O que o pródigo quer fazer? Primeira pergunta que você vai formular. Isso adentra ou não a esfera patrimonial? Porque se adentrar a esfera patrimonial, sim, ele necessitará da devida assistência. Se não adentrar a esfera patrimonial, o pródigo não necessitará de assistência. Lembro com os meus amigos um exemplo. O pródigo, ele tem uma filha de 16 anos e essa filha pretende se casar. Este pai, que é pródigo, ele tem que autorizar. Pergunto, para que esse pai dê a autorização para o casamento de sua filha, é necessária a assistência do seu curador? Resposta? Claro que não. Por quê? Porque esse ato não adentra a esfera patrimonial. Parece-me que alguém tem alguma pergunta? Professora. Pois não, Cláudio. Professora Mônica, para o ato do casamento, o pródigo necessita de assistência? Muito bem, pessoal. O Cláudio aqui, o meu amigo Cláudio aqui presente no nosso estúdio, ele indaga se, para se casar, o pródigo necessitaria ou não da devida assistência. Cláudio, posso te dizer que para o ato do casamento, o pródigo não necessita de assistente. Para se casar, o pródigo não precisa de assistência. A dúvida que pode permanecer é quanto ao regime de bens. E aí eu pergunto, qual será o regime de bens do pródigo? Se equivoca quem está pensando aí no regime da separação obrigatória. Nós sabemos muito bem que o Código Civil traz algumas situações, no artigo 1641 do Código Civil, em que ele impõe ali o regime da separação obrigatória para algumas pessoas que se pretendem se casar. É como se o legislador olhasse para essas pessoas e dissesse assim, o quê? Você vai se casar? Regime, separação obrigatória de bens. O legislador impõe aquele regime. Bom, a questão é, o pródigo, o regime de bens do pródigo é separação obrigatória? Não. Veja o 1641, ele traz lá 3 incisos e esses incisos devem ser interpretados restritivamente. E se você está correndo os olhos no 1641 agora, você não encontrou lá a figura do pródigo.
Então, você não pode me dizer que o regime de bens do pródigo seja o da separação obrigatória. Portanto, qual será o regime de bens do pródigo? Digo a vocês, o mesmo que o nosso. Como assim o mesmo que o nosso? Quando a gente se casa e não faz pacto antenupcial, qual será o nosso regime de bens? Comunhão parcial de bens. Então, já digo a vocês, o pródigo para se casar não precisa de assistência. O regime de bens do pródigo será comunhão parcial de bens. Mas vamos mudar um pouco o enfoque? Vamos dizer que o pródigo pretenda a celebração de um pacto antenupcial. E a pergunta é, para celebrar este pacto antenupcial, o pródigo necessitará de assistência? Resposta? Agora é muito fácil. Claro que sim. Por quê? Porque se ele pretende celebrar o pacto antenupcial, ele está adentrando na esfera patrimonial. Tanto é assim que o pacto antenupcial assinado pelo pródigo é assinado pelo pródigo e pelo seu assistente. Muito bem. Fechado o rol dos relativamente incapazes, quero atentar aí com os meus amigos nesse momento para aquela pessoa que tenha mais de 16 anos e menos de 16 anos, conforme o inciso 1 desse artigo 4º que acabamos de analisar. Vimos nele presentes aquelas pessoas que são consideradas, são os menores púberes. O menino completou 16 anos, é um menor púber, precisa da assistência dos pais, na falta dos pais, o tutor, isso tudo já foi falado. Mas o que eu quero lembrar a vocês? O que eu quero lembrar a vocês é que no nosso ordenamento existem algumas exceções, muitíssimo importantes para as provas de concurso. Lembro a vocês que em algumas situações, essa pessoa que tenha entre 16 e 18 anos, ela não necessitará de assistência. E mesmo assim o ato será considerado como válido? Sim, perfeitamente válido. Quais são essas exceções que irei mencionar aqui a título exemplificativo, porque eu não tenho como exaurir esse assunto. Lembro a você, em regra, repito, o menor púber, esse que tem entre 16 e 18 anos, precisa de assistência. Na falta de assistência, o ato é anulável, mas existem, porém, exceções. Quais seriam essas exceções que a gente pode apontar nessa aula? Primeira exceção, ser testemunha. O artigo 228, inciso 1, nos informa que essa pessoa que tenha entre 16 e 18 anos, ela pode perfeitamente ser testemunha e não necessitará de assistência para tanto. Segunda exceção, fazer testamento. Pergunto a vocês, qual é a idade para fazer um testamento? A idade para fazer o testamento está no artigo 1860, parágrafo único do Código Civil. A idade para testar, pasmem, é 16 anos. Então, imagine um menino riquíssimo de 16 anos que pretenda fazer um testamento. Ele pode fazer perfeitamente, ele pode fazer. E pergunto a vocês, ele precisa ter um assistente ao lado? Claro que não, seria absurdo um assistente ao lado dele falando, olha, você deixa aquela fazenda para o fulano, aquela outra você pode deixar para mim. Ora, seria um absurdo. Então, para fazer testamento, essa pessoa também não necessitará de assistência.